As crianças estão cada vez mais expostas a telas, a brincadeiras prontas, e é uma série de atividades que tiram o seu protagonismo. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre a importância de educar crianças criativas e sobre o analfabetismo do imaginário. Hoje trouxemos duas pessoas incríveis para conversar aqui com a gente sobre o tema. A Carolina Sanches, que é fundadora do Ler Conecta, e uma pedagoga, uma educadora, uma criadora de conteúdo, enfim, isso é tanta coisa maravilhosa, né, cara? É difícil a gente colocar em caixinhas, assim como a Janaína Tokitaka, uma artista da qual muitas pessoas aqui da equipe do Quindim são fãs, que tem uma série de obras incríveis, tanto de literatura infantil, quanto também como roteirista do audiovisual, enfim, são artistas múltiplas. Tô te chamando de artista também. Não sabia, né? Mas tá tudo certo. Mas só tem bem. Vem cá, eu vou tirar essa foto, que essa foto é muito melhor assim, ó. E que vieram trazer um pouquinho sobre esse tema aqui pra gente, aprofundar um pouco mais esse tema que a gente já trouxe em outros conteúdos aqui do clube. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Não, tô muito feliz também de estar aqui, tô em casa, né? Totalmente, né, Renata? Parceira de muitos anos. Então, em primeiro lugar, afinal, o que é analfabetismo do imaginário? Esse é um assunto que todo mundo tem que conversar, porque eu acho que é uma questão do nosso tempo, de entender que as crianças estão perdendo a sua capacidade de sonhar, de fantasiar e de criar. Então, geralmente essa palavra do analfabetismo a gente pode questionar, tá? Mas vamos falar só a questão de que nós estamos perdendo a batalha do imaginário e do simbólico. A gente está com excesso de realidade, né? A gente fica brincando, a gente tem uma realidade aumentada, e a gente precisa ir para uma humanidade aumentada, e a gente só consegue ir para essa humanidade aumentada pelo imaginário, e ele está enfraquecido. Então, acho que essa é a nossa batalha, e é por isso que essa conversa faz sentido aqui no Quindim entre nós. Eu acho que, na verdade, criar e imaginar é uma potência da infância, da criança muito forte. Eu brinco que é como se fosse o superpoder que as crianças têm, né? Elas sempre tiveram isso natural e a gente, mas que enfim, é natural, mas a gente precisa alimentar. Pensar em alimentar faz muito sentido porque eu acho que elas estão subnutridas, sabe? De imaginação, de obras que potencializem isso. E eu percebo isso na prática, assim. Eu percebo que elas estão, talvez, tem a ver também com autoestima, né? Tem a ver com muitas coisas, porque às vezes você pede para uma criança fazer um exercício de criação ou de imaginação, ela se sente tolhida, sabe? Aquela pausa de, será que eu posso imaginar? Então eu acho que pensar nesse analfabetismo talvez esteja em base de muitas outras coisas, sabe? Quando a gente fala de infância, eu acho que a gente sempre fala de muitos eixos, não é uma coisa só. É sempre sistêmico, né? Sim. E por que vocês acham que esse analfabetismo estaria enfraquecido? Eu acho que a gente tem pistas, eu acho que respostas prontas não existem mesmo, né? E a gente, inclusive, tem que conversar sobre isso, levantar hipóteses, né? Tem uma questão de, eu acho que de afeto e de cuidado e de atenção que tá muito carente mesmo. E eu não tenho muito pra onde fugir disso, né? Eu sou muito de base marxista, política, enfim. E eu acho que tem a ver com o capitalismo tardio, né, que a gente está vivendo, que transforma tudo em produto, né, então essa coisa muito dessa realidade árida, eu acho que vem muito de pensar o imaginário como produto e então enfraquecer ele, né, e essa potência do imaginário também é uma potência muito anárquica, e as pessoas têm medo, né, do que sai do controle, do que é livre, do que pode quebrar uma lógica ali que fundamenta muita exploração, por exemplo, e a gente também acho que está numa época de ultrafuncionalismo de tudo. Tudo tem que funcionar, tudo tem que servir a um propósito. Se não serve e a imaginação não serve, né? Ainda bem, ela é livre. Aquilo não tem função, então tem que ser, então sai fora, então é cortado, né? E eu acho que a gente precisa adubar isso, assim, a gente tem que fazer com que isso cresça. Eu fico pensando na ausência de experiências estruturantes que as crianças não estão vivendo. Né? As crianças não estão vivendo experiências estruturantes, conteúdos estruturantes, para fazer a construção do repertório, porque ela tem a possibilidade de imaginar melhor. Como é que você consegue imaginar melhor se você tem, essa aridez? Então você não tem o campo da fantasia, você não tem o seu emocional, Como é que você consegue criar daí? Então eu acho que a gente precisa muito voltar a pensar e qualificar o que a gente está oferecendo às crianças, quais são as experiências que elas estão vivendo em casa, na escola, nos espaços, elas não estão vivendo. Então isso tudo vai enfraquecendo esse imaginário e fazendo,
essa apatia, crianças pequenas com depressão. E a gente pode aqui elencar uma quantidade enorme de problemas que a gente está vivendo com as crianças, com as infâncias todas, né? As crianças emparedadas, o lugar do corpo, a ausência de tônus. Isso tudo é um problema nosso e que é isso que a Jana falou. É sistêmico. A gente não consegue falar de uma coisa só, é ausência de narrativas. Não, é ausência de muita coisa. Então, eu acho que a nossa bandeira, a gente que trabalha com infâncias, é como é que a gente vai conseguir construir caminhos estruturantes para que elas vivam experiências significativas. E eu acho também que a gente vive um pouco numa lógica de novo, né, de produto de simulacro, porque você fala assim, a gente não tem fantasia. A resposta de alguém que trabalha com essa lógica mais, digamos, comercial, é assim, como que não? Eu tenho um monte de livros de fantasia, a gente nunca teve tantos livros de fantasia aí no mercado. Você vai numa livraria, imagina, você entra na Amazon, tem diversos, né? Tem pra dar e vender. Mas eles estão cumprindo o papel de fantasia, sabe? Essas fantasias estão transformando, então de novo a gente volta pra experiência significativa, né? Estão ali promovendo uma experiência significativa, imersiva, anárquica, né, assim, profunda, ou elas estão ali no lugar de outra, sabe? E estão cumprindo um papel que talvez não seja o que a fantasia tem que ser, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, é impossível a gente não abordar a questão da tela, né? Até porque essa semana, ou semana passada, enfim, agora, nesse momento que a gente está gravando, está sendo lançado A Geração Ansiosa como um dos livros com maior pré-venda da história do Brasil, né? Que é um livro que fala justamente sobre a questão das telas na infância. Então, eu queria entender como vocês enxergam essa questão na infância e no sufocamento desse imaginário, ou não, enfim. Aí eu vou começar trazendo um dado. O Gloop fez uma pesquisa, e aí eu tive acesso a essa pesquisa, que quando a gente pergunta para as crianças qual é o seu brinquedo preferido, 74% das crianças, até 8 anos, responderam celular. Aí você fala, meu Deus do céu, celular brinquedo, né? Só que quando você muda a pergunta e faz assim, qual é a sua brincadeira preferida? 92% das crianças responderam brincadeiras analógicas. Jogar bola, ir à piscina, andar de bicicleta, boneca. Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente geralmente bota uma coisa ou outra. E a gente está no momento em que é uma coisa com a outra. Então, esse discurso de que vamos abolir todas as telas do mundo, eu, como pedagoga e como também sou formada em jornalismo, né, eu pesquiso comunicação, eu não acho que seja o caminho para a gente poder discutir a questão como ela tem que ser discutida. Então, todos nós concordamos que tem um excesso. Eu acho que isso aqui, todos nós concordamos. Sim, não tem por onde correr. É isso que nós temos. Mas nós precisamos qualificar a conversa. Não só bota, tira, né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, que nós temos uma geração ansiosa, sim, mas não é só por causa das telas, é por falta de possibilidade de vivências diferentes. Quando a gente fala de game, por exemplo, onde é que as crianças hoje conseguem viver uma experiência de vencer coletivamente, aquela sensação de vitória, né? Correr livremente, viver no coletivo e colaborativamente, resolução de problemas. Elas não estão vivendo isso na escola, elas estão vivendo isso nos games. Então os games estão suprindo uma necessidade básica nossa de viver isso. Do imaginário, do brincar junto, de vencer desafios, de você ser outra pessoa, do simbólico. A gente que está falhando de ocupar esse espaço com elas. Então eu acho que talvez a discussão, em vez de ser bota, tira, seria o que nós estamos oferecendo para elas como alternativa e como é que a gente qualifica o que está na tela. Eu sou roteirista, né? Então eu não poderia, assim... E eu tento ser uma pessoa coerente. Então eu acho que eu não poderia nem ter esse discurso de eu não acredito em conteúdo em tela, né, para criança. É qualificar. Então a gente precisa de bons conteúdos. Na verdade já teve e tem, né, uma boa tradição de audiovisual infantil aqui no Brasil. É sempre muito difícil fazer audiovisual para criança, por N razões, né? Inclusive mercadológicas. É necessário você ter pessoas ali, roteiristas, criadores, etc., com uma noção boa de infância, né? Que entendam ali que a criança vai passar... Tenham responsabilidade também, mas que também, enfim, é isso. Tenham riqueza criativa, sabe? Para fazer obras ali que sejam de fato imersivas, porque... Eu sempre tenho isso na cabeça, né? Toda vez que eu vou fazer uma animação que eu sei que é mais comercial, que vai pro YouTube, por exemplo, o Clube da Anitinha, eu sei que aquilo vai ser visto por, sei lá, 1 milhão de crianças. Então, a gente precisa ter isso, né? Todo mundo que escreve ou trabalha pra criança tem que saber que isso vai acontecer. E criar de acordo.
E eu acho que a gente precisa, enquanto pais, também estar mais atentos e mais interessados, para além do supervisionar, né? Porque eu acho que existe muito essa lógica, assim, eu vou olhar lá para supervisionar e para dizer o que pode e o que não pode. Um olhar interessado para o conteúdo em tela, senão a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai começar a ter um fosso geracional ali, igual o que a gente já teve, talvez, e que não vai promover nada, né? Mudança nenhuma significativa. Por exemplo, Minecraft pode ter coisas muito interessantes ali. E as crianças de fato gostam, né? Então você tem um espaço de autonomia, de criação, de Lego mesmo, assim, que é muito legal. Ou os animes. Fui recentemente falar com 1000 crianças em Ribeirão, né? Numa feira. E quando eu comentei pra elas que eu gostava de One Piece, que é um manga pop, assim, elas foram abaixo, assim, sabe? E aí eu vi que o olhar brilha de um jeito que assim, então eu posso falar com essa autora, ela conhece esse universo, que é tão importante pra mim, né? Então um pouco esse olhar generoso e interessado, curioso, né? Eu sou muito a favor da curiosidade como um motor, assim, pra parentalidade, pra pensar em infância, né? Então a gente precisa, de fato, estar interessado nesse mundo digital assim como elas estão. Acho que isso é um passo importante. E pelo que eu entendi, assim, refletir sobre essas complexidades, né? Não é simplesmente sim, não, certo, malvado, bonzinho, certo e errado, né? Mas entender, afinal, tela quer dizer muita coisa, né? A gente tem uma confusão de conceitos também, porque as pessoas falam, tecnologia, livre é tecnologia, né? Então, assim, não é a questão, as pessoas estão falando do digital. Então, a gente tá falando de digital. Então, o que o digital traz pra gente? Quais são as experiências que as crianças vivem no digital? Um exemplo. As crianças, quando a gente começa a buscar quais são os aplicativos que as crianças mais baixam, que elas buscam, aparece aqueles de pintar. E aí, o de pintar, não é assim, pintar. Eu clico na cor, boto lá e aplico, e não tem borrado, tá tudo perfeito e tal. E a gente já tem, nas escolas, a gente vê as crianças não querendo pintar a mão, vamos colocar assim. Porque borra. Porque borra. E aí essa discussão é boa, porque eu vou falar assim, gente, é pra borrar. Ela precisa, porque a tela, ela te traz uma perfeição que não existe. Acho que isso é um ponto, sabe, que é a gente entender que a gente tá perdendo a noção do que estrutura o pensamento das crianças. Exato, Mas aí também, de novo, né, voltar, porque tem aplicativos aí incríveis de pintura pra criança, que eles não necessariamente copiam a manualidade ou gestualidade ou tal, eles até um pouquinho têm. Uma vez a Ângela Lago me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Claro, lógico que foi ela que falou. Mas que eu tava com esse discurso muito assim, que vem do construtivismo e tal, né? Porque eu prefiro a manualidade, os meus livros todos são pessoais, porque eles têm aquarela e tal. E aí a Ângela falou de um jeito muito simpático, assim, mas ela falou, mas não tem nada mais pessoal do que você fazer o seu próprio pincel. E isso digital me proporcionou. Eu faço meu próprio pincel, eu construo ele. E eu uso Procreate, né, e tudo mais, assim, é isso que me faz pensar, porque se a gente for lembrar da ilustração digital da Ângela, é um negócio, assim, absurdamente caótico, sujo, né, não tem nada muito subversivo, né, então cadê isso, né, mas aí, de novo, é isso, a gente se interessar pelo digital com esse olhar, né. É porque é um olhar muito adultocêntrico que a gente tem, né, é muito verticalizado. Então, eu acho que a gente está precisando... por que a gente faz roda com as crianças? Porque quando a gente está em roda, primeiro que ninguém é invisível e que tá todo mundo no mesmo lugar, não tem alguém acima. Aí tá muito precisando sentar na roda para conversar, sabe? E eu fico pensando, assim, nos adultos. Na semana passada eu fui numa feira literária também, no Rio. E aí o menino, 8º, 9º ano, ou seja, grande, né? Ele perguntou se eu achava que game era cultura. Sim. Mas por quê? Porque os adultos estão com uns discursos sempre tão censor, que a gente precisa muito rever, porque a gente está resistindo demais ao espírito do tempo, que a gente estava conversando aqui antes no bastidor, né? A gente tá precisando muito, você fala, vamos botar a bolinha no chão pra gente poder conversar? Vamos botar a bolinha no chão pra gente poder conversar? Porque senão a gente não vai conseguir se entender. E eu acho que também tem uma questão muito importante, que assim, não vai ser uma pessoa que vai trazer a solução. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? Sim. A questão do coletivo, a gente vai precisar de todo mundo para poder conversar. São os pais, somos nós, são os especialistas, são os criativos, são os artistas, são os autores. A gente vai precisar de todo mundo para dar conta da complexidade do mundo. Antes falava assim, eu sou 100% construtivista, eu sou 100% piagetiana.
Não tem como você ser 100% nada hoje em dia. Não. Você precisa misturar muitas referências para poder tentar começar a conversa. Por isso que a gente precisa de polifonia. Por isso que nós três estamos conversando aqui hoje. Porque a gente, para poder dar conta dos desafios, e no nosso caso específico das infâncias, a gente vai precisar quebrar muito a cabeça para chegar a algum caminho possível. Sim, porque as infâncias não estão separadas do mundo e o mundo a gente já é polifônico, né? Então, por que a gente insiste numa rigidez também, muitas vezes, que não vai ajudar ninguém, né? Nem a gente, nem eles, assim. E quebra, né? Tá quebrando. Tá quebrando a relação, tá quebrando a criança, tá tudo mundo meio perdido. O Domênico De Masi fala que o mal do nosso tempo é a desorientação. Eu concordo. E eu concordo também. Eu acho que a gente tá pensando, quem que tá orientando os pais? Quem que tá orientando as crianças? Quem que tá... Onde estão as orientações? Eu acho que a gente tá precisando ocupar esses espaços. Voltando lá do simulacro, de uma coisa em função da outra, aí tem essa epidemia de coaches, muitas vezes não qualificados, que vão dar umas verdades muito prontas e que eu sinto que, inclusive, muitas orientações mais conservadoras, etc., elas funcionam e tem muita aderência, porque é claro e a pessoa tá te apontando um caminho. Olha, seguinte, eu sei que eu tô sentindo que você tá precisando de orientação, né? Então, olha, eu vou te dar uma orientação, você faça isso, aquilo, outro, esses 10 passos, e aí você vai ter o quê? Sucesso. Quem não quer, entendeu? É muito... Eu quero, você quer? Eu quero também. Então, é muito sedutor, né? Então, como que a gente orienta e oferece essa orientação, esse apoio? Porque eu acho que ele é, de fato, importante, né? Todo mundo tá meio perdido mesmo. E eu acho que, pra mim, essa é a minha solução que eu tenho na vida, é de vez em quando eu oriento onde eu sei, busco orientação onde eu não sei, e é um pouco nessa... Mas se permite as aberturas, né? É. Se permite as aberturas. Acho que esse é o grande... Eu acho que é uma das últimas pautas, assim, né? Porque a gente fala tanto sobre um olhar mais rizomático para as diversidades do mundo, né? E fala-se pouco sobre o adultocentrismo, né? Eu acho que é uma pauta muito recente. E um pouco vocês estão trazendo justamente essa questão, né? Da gente deixar de querer se enxergar enquanto adultos como padrão, né? Para se colocar na roda junto, no caso das infâncias, que são muitas também, para conseguir escutá-las, né, de uma maneira horizontal. E eu sinto que, na verdade, a gente está há tanto tempo, tanto historicamente falando, que, de novo, né, tem essa base meio materialismo histórico, assim, que fica voltando, mas não tem jeito, é meu jeitinho. A gente está desde o 19 com essa construção da infância como um mini adulto. Aí a gente acha que a gente passou disso, né? E aí não passamos nada, não. E eu sinto que quanto mais a gente está em momentos de crise, mais essa busca da outra funcionalidade, né, e dos tempos todos muito, vamos ali, né, a coisa do, assim, eu não sou oposta, inclusive faço terapia comportamental, mas às vezes eu acho que é isso, né, pode ir para esse lado muito operacional, assim, como é que eu vou deixar essa pessoa funcional, né? Só que esse discurso para a infância, ele é muito complicado. A gente não pode insistir nessa outra funcionalidade de uma criança, né? Isso é acabar com a infância. E aí a gente volta para a questão da pobreza do imaginário. Por quê? Porque o imaginário serve para quê, né? Para atrapalhar, talvez, da melhor forma possível. Mas você levantou uma bola aí, que eu queria pegar o gancho. Você falou assim, a polifonia tá no mundo. Tá, mas não tá. Porque quando a gente vai ver quais são os coleguinhas da sua filha, são todos parecidos com a sua filha. Sim. Quando a sua filha, falando sua filha, entendeu? Sim. Né, no mundo. Então, quando a gente trabalha com essa questão do letramento em futuros, né, e essa construção do imaginário, e aí fica na minha cabeça com quem nós queremos colocar as crianças para conversar. As crianças precisam de novas referências, as crianças precisam conhecer pessoas diferentes da família que ela tem. E hoje elas conhecem pela literatura, Jack, né? Então, beleza. Elas conhecem pelo audiovisual. Sim. E é muito legal que isso é um lugar que é de oportunidade. Então, você é a única. Pra furar um pouco essas bolhas que estão muito rígidas. É isso. Sim. Como é que a gente quer imaginar futuros possíveis, imagináveis, assim, futuros saudáveis, inclusivos, se nesse exato minuto as crianças estão conversando só com quem? Pessoas que são iguais a elas. Não vai ter como, né? Então a gente está precisando atravessar isso para poder... Isso é dar estrutura para a criança. Isso é dar possibilidade para ela pensar melhor, imaginar melhor, sonhar melhor. Esse melhor com qualidade, com estrutura, com repertório. Aí quando a gente fala repertório, não é repertório só cognitivo. É repertório emocional, é repertório lúdico, é repertório de narrativas, é repertório de pessoas, de diversidade. Então eu acho que essa é a maior, enquanto educadora, eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode dar. Será que nós seremos bons ancestrais? Se você é mãe ou se você não é, mas você está sendo um bom ancestral para a nova geração.
qual é o mundo que você está deixando aqui? O que você está trazendo para esse jogo? O que você está trazendo de discussão? Qual é o livro que você está trazendo? Qual é o jogo que você está criando? Qual é o desenho que está botando no mundo? Eu acho que isso é ser um bom ancestral, né? As pessoas falam, precisamos dar voz às crianças. Não precisa, porque as crianças têm voz. A gente está precisando ouvir as crianças. Eu acho que um pouco que a gente precisa fazer é sair dessa lógica do conforto e aprender a tolerar desconforto, porque eu tenho a impressão que a nossa resistência também de furar a bolha e buscar a diferença e etc. tem a ver com isso, sabe? É um mundo tão massacrante, com tanta demanda o tempo inteiro, né? Que a gente não quer demanda alheia e não quer desconforto, a gente não consegue tolerar. Então a gente busca o parecido, que é algo que não vai desafiar, né? A gente vai continuar isso. Só que é isso, né? Em todas as bolhas que a gente, as que a gente vive, as que a gente se opõe a, de repente, ou não conversa, isso está acontecendo também, né? Então o que a gente faz com isso, né? Nossa, é perfeito. Até porque da cidade, perfeito. Mas é porque justamente você pede pensando na curadoria do Quindinho, os livros e tal. Cara, a gente tem que ir pelos alinhamentos, sabe? Sim, eu quero a história. Vou falar uma coisa meio caricata, vocês vão entender. Tipo, a história do coelhinho feliz que atravessou a rua. A gente não tá precisando mais de história de coelhinho feliz atravessando a rua e encontrando outro coelhinho, entendeu? A gente tá precisando de outras coisas, outras histórias, outras possibilidades. Que às vezes a pessoa pode falar assim, gente, que é isso aqui? É pra criança? É pra criança. E hoje mesmo, eu trocando mensagem com um dos curadores, com o Morricone, e eu tinha mandado um livro que é um original, que nunca foi publicado, pra ele dar uma olhada, né? E aí ele me respondeu exatamente isso. Nossa, eu adorei, porque esse livro traz um estranhamento muito interessante, assim, não é um estranhamento ruim, é um estranhamento muito E eu acho que, justamente, Débora, se você não consegue tolerar no livro, o que você vai fazer na sua vida, cara? Acabou, né? Você não vai mais... E é esse estranhamento que vocês estão vendo que passam por diversas camadas. Então, assim, não é o racional, né? É a forma, né? É a linguagem, é a estética, é de diversas dimensões. E também, sem querer ser excludente, né? E pensar assim, essas pessoas não conseguem tolerar o desconforto. Não, tô falando de mim, né? Eu muitas vezes não consigo tolerar o desconforto. Eu sou super ansiosa e fico buscando reforço de todo mundo o tempo inteiro, igual todo mundo, né? E também acolher isso. Então, por que a gente tá buscando esse conforto? Ele tá falando do quê? É busca por conexão, por entendimento, por validação, por autoestima, por quê, né? E nesse contexto todo, gente, onde entra os letramentos de futuro? Eu acho que assim, como a gente estava falando agora, é um exercício de otimismo e eu acho que o otimismo ele é fundamental. A gente precisa acreditar que a gente pode mudar as coisas ainda, acreditar no futuro, acreditar nas infâncias é muito importante, é fundamental. E eu acho que a gente também já falou sobre isso, mas que pra mim aquela frase que às vezes pode parecer meio feita de o futuro é ancestral é muito verdade, né? Então, pensar nessa temporalidade que é mais cíclica, né, e que uma codependência de tempos, assim, é um aprendizado que acho que vem da minha ancestralidade, né, mas que eu aplico de verdade nas minhas narrativas. Eu tenho trabalhado muito com ficção científica, que é uma coisa que já pede essa projeção num futuro. E é engraçado porque, como eu sou otimista, né, nas minhas ficções científicas eu não costumo ser muito distópica, eu também não sou utópica, porque eu não sou boba, mas eu já começo ali a exercer um tipo de saber e habilidade que eu acho que as infâncias vão ter que se lidar também com isso, que é o que a gente faz em cenários A, B, C. O que a gente não pode deixar é paralisar. Eu acho que isso que é a morte também do imaginar. O imaginar é estar sempre em constante movimento, né? É olhar para uma coisa e falar, eu posso ir por aqui, eu não posso ir por aqui, e tal. E colocar sempre em movimento. Porque essa coisa parada, né, que é um pouco a morte, esse empoderamento da infância, de poder tomar decisões, sabe? De poder errar, de poder sair de situações muito difíceis e conseguir sobreviver, é algo que tá lá na minha ficção. E poder errar é algo tão fundamental, né? Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Nesse mundo de perfeições instagramáveis, né? A Janela levantou a bola da distopia e eu vou pegar esse gancho porque as crianças estão sendo bombardeadas por discursos distópicos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? O mundo vai acabar, muito alarmista. A gente está tendo hoje a questão da eco-ansiedade, né? As questões climáticas. Não é que não existam, óbvio que nós temos questões climáticas acontecendo e a gente precisa estar atento a isso. Mas as crianças estão sendo bombardeadas mesmo por discursos distópicos, alarmistas, e isso vai ter sérias consequências, e já tem. Já tem consequências, né? Sim.
E aí, isso é uma coisa que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque para trabalhar com criança, primeiro que para trabalhar com criança não pode ser perfeccionista. Não. É o primeiro ponto. Não existe, gente. Se você é claro, eu sou perfeccionista. Seu lugar não é no campo das infâncias. Outra coisa é impossível trabalhar com criança sem pensar que é possível transformar o que a gente vive e onde a gente vive. Isso é educação. Educação é a gente saber que é possível transformar. Então, o letramento de futuros, que a Unesco aponta como a principal habilidade do novo tempo nesse mundo pós-pandêmico, Sim. né, desde 2012, tem um documento maravilhoso que eu acho que vale a pena também depois a gente disponibilizar, que é gratuito, falando do compromisso que nós temos com os futuros, com as crianças. A gente vai compartilhar aqui no link, tá, gente? Esse arquivo. É bem legal, né? Que fala o seguinte, cara, primeiro que a gente precisa trabalhar e construir com as crianças a possibilidade de ver que o imprevisível é um recurso, né? A gente não consegue prever nada. Então, assim, a incerteza é um recurso. Isso tudo é importante para elas poderem construir a sua vida, o seu futuro e contribuir no coletivo, porque não existe mais, e aí esse é o nosso ponto que a gente bate muito, não existe mais lugar pro individualismo. Se a gente quer sobreviver enquanto humanidade, a gente precisa do coletivo. Então, a gente precisa de atividades colaborativas, coletivas, a gente precisa pensar como é que a gente sai dessa verticalidade, vai para o horizontal, como é que as crianças vão se misturar, isso tudo fica passando na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa no letramento de futuros, tem 3 perguntas que norteiam o trabalho. Um é o que a gente já pode deixar de fazer, o outro é o que a gente tem que continuar fazendo, e o terceiro que eu adoro é o que a gente já pode reinventar criativamente. Então, eu acho que são essas perguntas que norteiam o trabalho de nós 3 aqui, sabe? Sim. Do que a gente está querendo trazer, e eu acho que também são perguntas que os pais têm que se fazer. Funcionava quando minha mãe fazia comigo, mas será que em 2024, 2025 ainda cabe? Será que dá para reinventar criativamente isso? Né? Então, eu acho que a gente tem várias questões para a gente poder pensar futuros. Vale a pena? Será que a humanidade vale a pena? Essa é a pergunta. Se a gente acha que a humanidade vale a pena, a gente vai trabalhar por ela. Então, todo dia tem que pensar assim, gente, a humanidade vale a pena? Porque senão deixa pros bichos, sabe? Eles são muito mais legais que a gente, assim, a natureza vai se curar, deixa rolar. E aí eu acredito nessa educação regenerativa, de que é possível a humanidade vale a pena, a revolução vai vir pelas crianças, e é por isso que a gente está aqui insistindo e resistindo sem parar. Aí me veio agora aquele trecho da música Poema do Ney, que eu fui no show dele esse fim de semana maravilhoso. Maravilhoso. Do que é escuro e frio, mas também bonito. Porque foi iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. A beleza tem que chegar, né? A beleza. É sobre isso, né? Que é escuro e frio, dessa realidade que é escura e fria, né? Sim. Mas também é bonita. Tem espaço para essa beleza chegar. E aí tem uma frase da Ursula Le Guin também, né? Que, enfim, pensa futuros o tempo inteiro também, que é uma vela sozinha dá conta, às vezes, de iluminar a escuridão de um lugar imenso, né? Então, às vezes, ela acende uma velinha ali, sabendo que ela vai, também, como diz a Úrsula, projetar uma sombra, né? Toda a luz projeta, mas que é isso, assim, a gente vai ali iluminando o espaço com as nossas brechinhas, com os nossos buraquinhos. A história da humanidade diz que mostra pra gente muita destruição. Né? Será que a gente precisa continuar? Será que a gente precisa continuar nisso? Não, não precisamos. Então, daqui pra frente, nesse marco histórico que estamos, será que a gente pode construir uma outra possibilidade, tá? Isso é fazer tratamentos futuros. Essa é uma educação regenerativa. Esse é um compromisso com as infâncias, com a humanidade e com o planeta. Eu acho isso lindo, sabe? Então, assim, quando você fala assim, nós somos esperançosos, a gente só pode ser esperançosa se a gente estiver agindo. Então, assim, por isso que Paulo Freire fala de esperançar. Por quê? Porque é movimento. Não adianta ficar, eu tenho esperança que o mundo tá melhor, mas eu tô lá na minha casa, não tô fazendo nada. Aqui, né? Nós precisamos nos organizar. A gente tá muito solto, a gente precisa trabalhar melhor nossas comunidades, a gente precisa se encontrar, a gente precisa trocar, e a gente precisa construir juntos. Então, eu acho que talvez o nosso desafio é como é que nós vamos pegar as pessoas avulsas que estão aí pulverizadas, que têm esse interesse, e juntar todo mundo para poder transformar junto com as crianças, porque elas estão juntas, não é a gente pensando por elas, é a gente pensando com elas. Elas têm que participar. Até porque a gente pensa em infância saudável, infância criança ali plena e tal, ela nunca tá paradinha, né? Que nem a gente quer que ela esteja, às vezes.
ela tá sempre em movimento, tá ali curiosa, tá pra lá, tá pra cá. Então a gente precisa disso aí, né? Bem, então, como disse a Carol, a bola está no centro da roda, né? Que possamos compartilhá-la, escutar, trocar, ouvir e juntos criarmos, né? Essas muitas possibilidades que existem, que muitas vezes sozinhas a gente não enxerga. Obrigada a você que ficou assistindo a gente até aqui. Quero aproveitar para convidar para conhecer o nosso projeto aqui em jim.com.br. Nós somos um clube de assinatura de livros infantis. Semana que vem temos novos vídeos. E até lá, boas leituras. Obrigada, meninas.